Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no ano de 1992 estreou aquele que para muitos é considerado o filme essencial sobre o Drácula. Vamos conversar sobre Drácula de Bram Stoker e você está nos dois faladores vintage. Fala, gente linda! Já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, se inscreve agora. É só apertar em inscreva-se, tocar o sininho pra gente receber notificações de vídeos novos. Deixa teu joinha, ele é muito importante pra nós. E comenta conosco. Já assistiu, não assistiu? Você curte, você não curte? Nós adoramos quando vocês comentam aqui conosco. Claramente hoje vai ser uma competição no vídeo para ver quem tá com a pior voz, né? Mas lembrando que a gente aqui no Vintage tem o que, Ana Cláudia? Spoiler! E porque às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com isso, né? Com essa coisa do spoiler. A gente geralmente é um canal que não dá spoiler, mas Vintage são filmes bem antigos. Então a gente fala com spoiler. Se você assistiu, vai lá, assiste, volta aqui, tá? Então na história a gente tem o Conde Drácula, que é um guerreiro, né, que vai defender a Igreja Católica nas guerras. É um soldado de Jesus. Um soldado das Cruzadas. Das Cruzadas. E no do Exército do Cristo. Em uma dessas batalhas, a esposa dele acaba recebendo uma mensagem falsa dos inimigos, acha que ele está morto e ela acaba se matando. Por isso, ela não pode entrar no reino dos céus, segundo a Igreja Católica, uma vez que ela cometeu o suicídio. E o Conde Drácula então vai se revoltar com toda a Igreja Católica, e não apenas com a Igreja, mas com o próprio Deus, com o próprio Jesus. Justo? Deve ser. No filme é. Ah, não. Nem no filme é, Ana Cláudia. Ele vira um monstro. É injusto, ele vira uma aberração. E então, ao longo dos séculos, ele vai ficar mantido ali no seu castelo, até que ele resolve adquirir terras na Inglaterra. Expandir seus horizontes. E ele acaba, porventura, conhecendo um funcionário de uma imobiliária, podemos falar assim. Um agente imobiliário que é casado, na verdade está noivo, daquela que é a reencarnação da sua amada. Winona Ryder. Que é interpretada pela Winona Ryder. E aí, a partir daí, a gente vai conversando sobre o filme em si. É Mina ou Nina? Mina. O elenco, antes de eu falar do elenco, né? Você vai encontrar o filme lá no Now, ou na Claro TV. A gente não viu falando dela presente em outros lugares. Eu vi no YouTube, mas pagando. Acho que R$6,90. E no Now tá de graça lá. Tá, mas procura direitinho, porque vai ter o dublado, vai ter o legendado pago, o legendado de graça. É só procurar lá. O elenco é um elenco sensacional, Keanu Reeves novinho, você tem o Anthony Hopkins, que não tá novinho, porque o Anthony Hopkins nunca foi novo. Sempre foi velhinho. Né? Winona Ryder, como você já falou, e a gente vai ter o Gary Oldman fazendo o Drácula propriamente dito. Em alguns momentos ele tá bonito, inclusive no filme, né? Eles conseguem deixar ele bonito. O filme ele tem toda uma atmosfera muito sexual, é mais do que sensual, acho que é sexual. Você acha? Acho que você sente a tensão sexual ao longo da trama? O filme o tempo todo tem uma tensão sexual bem forte. E é explorado, acho que tem tudo a ver um pouco com o Drácula, com a história, acho que não destoa. Não destoa. E aí traz uma pitadinha, um negócio, uma pimentinha a mais no filme. É do Coppola, não é o filme? Devia ser do Coppola, né? O filme do Drácula de Bram Stoker, e é curioso, né, como acabou se tornando mesmo o nome do filme, Drácula de Bram Stoker, porque o Drácula foi escrito por Bram Stoker, então basicamente todo o filme do Drácula é do Bram Stoker. Mas esse acabou ficando realmente recebendo quase uma chancela em relação à obra que ele faz alusão, à obra que ele se baseia. Na qual ele se inspirou. E, como a gente falou lá no início, ele é considerado por muitos um filme quase perfeito, é considerado o filme definitivo sobre o Drácula e vampiros de um modo geral. E eu vou ser meio polêmico aqui, já vou começar. Seja, Momô, seja. Prefiro 1000 vezes Nosferatu, tá? Não, o filme, ele nitidamente é inspirado em Nosferatu. Não apenas porque os dois estão na mesma... Não, desculpa. Não é porque os dois são baseados no mesmo livro e no mesmo ser que eles precisavam ser tão parecidos. Toda a estética do filme
eu acho que muita coisa de cenografia, de forma de filmar. Se remete... Tá, a forma de filmar, beleza. Mas o filme é todo muito o teatral. local... Ele é todo... ele remete muito a um cinema antigo. Algumas técnicas de filmagem, principalmente que... E aí não só apenas o Nosferatu, mas tem outro filme também Do Lugosi? Isso. Onde você foca, bota um centro de luz, você escurece a cena e bota um centro de luz, um spot direcionado para um personagem. Isso bem dos filmes antigos. Eu acho que ele, de alguma forma, ele também celebra muitos dos filmes do passado, que ajudaram, sem dúvida nenhuma, a construir toda a mitologia em torno do Drácula. Porque não só o livro, óbvio que o livro é a origem de tudo, mas os filmes foram alimentando na cultura pop toda essa história. E aí acho que eles nada mais justo que essa grande celebração. Mas nesse mesmo ponto que eu vejo tudo isso e eu acho bacana, quando soma tudo, o resultado pra mim é um filme um pouco lento. Eu já não curti tanto. Vou ser muito polêmica também. Não é o meu filme preferido. Não é um filme que eu curta. Assisti já até várias vezes, mas não é um filme preferido que eu curto e adoro e acho maravilhoso. Desculpe se a gente está decepcionando alguém aqui. Eu já decepcionei com os Aventureiros do Bairro Proibido, então... Uma coisa que eu gosto muito nesse filme é como eles trabalham a ideia da sombra do Drácula. É muito legal. Isso eu gosto muito nesse filme, assim, de como o Drácula tá sempre fazendo uma coisa e a sombra dele tá toda hora fazendo outra coisa, fazendo uma alusão bem nítida de que a presença dele é um perigo, de que o Drácula expande a escuridão e a sua sombra diante de todos, e aquilo de alguma maneira é um perigo para qualquer um. É quase um ser à parte, né? Tem um momento que a sombra dele tá literalmente tentando enforcar o personagem do Keanu Reeves. Então isso eu gosto muito no filme, né? Eu achei que o Keanu Reeves tá muito apagado no filme. Início de carreira, né? Entendo, mas ele tá... Não esqueci de carreira. Amor, ele não tinha ainda todo... Não, ele não era o Keanu Reeves de hoje, mas eu achei que ele tá um pouco apagado no filme. Acho que ele tem muito mais carisma do que ele demonstra, né? Acho também que o personagem é um personagem meio apagado mesmo, mas também isso. Eu gosto muito do ator e do personagem que depois, né, a gente até falou aqui sobre o filme do Reinfeldt. É muito legal. Eu não lembrava muito dele quando eu pensava nesse filme, não lembrava do personagem, mas depois de ter visto o filme, né, que foi feito há pouco tempo com o Nicolas Cage, eu lembrei muito do filme e foi muito legal. Eu achei bacana ter recuperado esse personagem, que ele realmente no filme é bem interessante. Apesar de no filme não ter tantas camadas, mas ele é bem, bem legal. Outra coisa que eu gosto também Como que eu gosto? Não, desculpa. E aí quando ele chega, ele sai da Transilvânia, ele deixa lá o personagem do Keanu Reeves refém das esposas dele. Então, essa é uma cena até bizarra, que tá ele lá todo largado e elas mordendo ele de tudo quanto é canto, de tudo quanto é jeito. O Drácula... Pelo visto, elas não têm poder de transformar em nada, porque ele não aconteceu nada com ele. Mas só ele transforma... Só mas só transforma mesmo quando o Drácula decide, né? Qualquer mordida que... Entendi. Tanto é que quando ele morde a amiga dela, né, e a gente tá dando aqui um pequeno salto na história, ele fala que ele ia condená-la a seguir a eternidade, essas coisas todas. Entendi. O Reinfeldt, por exemplo, ele só transformou num serviçal que fica se alimentando de insetos. Tanto que ele fica depois pedindo, né, a vida eterna que foi prometida a ele, pelo visto não foi dada. E aí a gente tem então o Drácula vindo para Londres. Tem o trecho da viagem do Deméter, que inclusive tem um vídeo do filme aqui no canal. E aí é interessante você assistir, porque você entende melhor a própria questão dos ciganos que eles comentam no filme da última viagem de Deméter, assistindo esse filme. E ele chega então em Londres, e aí ele vai atrás da mina que nem um maluco. Na verdade, ele já tá influenciando a mina lá na Transilvânia. Isso que eu ia falar, já havia, de alguma forma, desde que ele conheceu o Keanu Reeves, ele já se conectou com ela. E de alguma forma já vinha aprofundando essa relação, como se já estivesse projetando a sua sombra lá da Transilvânia até chegar em Londres, né?
E ele já tá ali influenciando e projetando a sombra dele sobre ela. E ela fica muito fascinada, né? Ela, desde o primeiro momento que ela o conhece, ela se desconcerta, ela fica meio fascinada. Hipnotizada. Eu não sei, que eu acho que hipnotizada. Eu não sei se é que essa expressão hipnotizada é melhor, no sentido que eu acho que ele não hipnotizou inicialmente, não. Não acho. Eu acho que ela realmente ficou impactada. Porque ele é um cara, de novo, bonitão, um visual diferente, ele chega e fala que é um príncipe. Quando ele fala que é um príncipe, ela dá um sorriso. Quando ela fala que é um príncipe, ela dá uma animada mesmo. Mas ali já tá rolando a sedução já, porque aí já vem influenciando ela já. Sim. Né? A influência foi muito maior na amiga, inclusive a amiga acaba pagando o pato, que ele se revolta quando a menina vai salvar o noivo, e aí ele ataca ela e transforma ela numa vampira enquanto a mina tá se casando. Mas fora isso, antes disso, ele vai ficar tentando seduzir a mina. De certa maneira, ele até consegue fazer essa sedução, que faz parte também da própria mitologia do Drácula e, de uma certa maneira, a mitologia dos vampiros, de modo geral, essa capacidade de seduzir aquele que ele deseja. A partir, então, de quando ele começa a atacar a amiga, o noivo dessa amiga percebe que tem algo estranho com ela e procura um médico, um psiquiatra, e esse psiquiatra acaba que foi aluno do Van Helsing, e não conseguindo entender muito bem o que está acontecendo com ela, ele acaba convidando o Van Helsing para tratar do assunto. E aí o Van Helsing é um cara que já estudou pra caramba essa história. A primeira aparição dele no filme é ele justamente falando sobre morcegos que se alimentam de sangue. Sim. Então já é um cara iniciado nessa história, e ele claramente já teve contato, pelo menos com relatos de histórias falando sobre ataque de vampiros. E aí, na verdade, ele não usa nem o termo vampiros, ele usa o termo nosferatus. Ele não chega a ser ainda o Van Helsing caçador de vampiros, mas ele já é alguém que já, de alguma forma, está desperto para a existência desses seres, e de uma forma ele já está estudando isso. No filme ele é um médico, ele é um estudioso de doenças desconhecidas. Físico, é chamado, né? É de tudo. Chamado alquimista, eu acho que nem chegam a falar que ele é alquimista, tanto que chamam ele de bruxo e tal. Por causa da doença estranha que a amiga tem. Né? Afinal de contas, ela vai num progressivo autodestruição, né? Sei lá, uma situação progressiva. Porque quase toda noite o Drácula tá indo beber sangue dela, ela recebe transfusão, e aí tem uma hora que eles falam, a quantidade de transfusão que ela teve, que ela já recebeu, já era pra estar suficiente. E ela continua fraca, continua precisando de mais sangue. Mas quando o Van Helsing vê, a primeira vez que ele já tira o negócio do pescoço dela, ele já tira para procurar alguma coisa. E ele encontra as duas mordidas, ele já tem uma noção do que está acontecendo ali. E sabe que para mantê-la viva de alguma forma tem que dar sangue para ela. Até para que talvez evitasse que ela saísse chupando sangue de alguém ali. E de uma forma eles controlassem aquela situação. Então, na medida que eles estão dando transfusão de sangue, estão dando sangue para ela, de alguma forma é um jeito de alimentá-la. Mas só que não se tem mais como controlar aquilo. E mesmo assim, ela cada vez está mais entregue para aquela situação. E cada vez mais entregue. E interessante que parece que não apenas a pessoa se transforma, como também os seus instintos, os seus desejos mais primitivos começam a ser mais libertos, né? Então ela já era uma menina sensual, ela fica mais ainda, com a libido mais exacerbada. Então acho que isso também tem a ver com a situação que ela está passando. E ao mesmo tempo, a mina está interessadíssima, se deixando cada vez mais seduzir, apesar de ser apaixonada pelo personagem do... Até porque ela acha que o noivo morreu, né? Aqui entre nós, ela achou que o noivo já estava, né, mais pra lá do que ou pra desaparecido. cá. E aí quando ela recebe, então, notícias sobre ele, que é quando ele consegue escapar e pede ajuda a um convento, a lembrança e a esperança de estar com ele acaba sendo renovada. E o próprio Van Helsing fala, e a amiga fala, ó, vai e casa. Do tipo assim, ó, o cara já tá de olho em tu, faz esse casamento logo aí pra ver se dá uma resolvida, se dá uma maneirada, porque se tu ficar aqui, não vai prestar. E ela vai. Casa e voltam depois, já sabendo que a amiga tinha morrido. Quando ela vai, inclusive, a amiga já tá péssima, já tá no bagaço.
E aí, quando ela volta, a amiga dela já tá morta. Ela deixa ela muito triste e tal. Mas de uma forma... E a presença do próprio Nosferatu tá muito maior. Do Drácula. Dentro daquele grupo ali. Sim. Dentro daquele núcleo ali tá mais forte. Porque enquanto ela tá viajando pra casar, ela fala inclusive que ela tá se distanciando, mas parece que o Drácula, né, que ela não sabe que é o Drácula, continua ali cada vez mais perto dela, mas o grupo tá tentando investigar o que aconteceu com a amiga. O Van Helsing mostra que ela virou uma vampira, então eles são obrigados a matar. Eles veem que ela atacou uma criança, né? Então eles estão continuando a investigar. Agora é para resolver o problema, né? Nem para até para evitar que salvar, aquilo se já é realmente para tentar resolver o mal. E aí, quando a mina volta com o noivo fala tudo que passou no castelo, e aí os fatos vão se juntando com o Van Helsing, com o que o Van Helsing já tinha falado, com o fato deles terem visto que a amiga virou um vampiro, e eles resolvem então ir à caça do Drácula. E aí o imobiliário, o agente imobiliário, sabe onde ele está, porque foi ele que fez a papelada da documentação para a compra da casa onde o Drácula ficaria. Eles vão então para acabar com toda a terra que o Drácula trouxe da Transilvânia, só que obviamente, né, vai todo mundo lá para se livrar da terra e a mina fica livre, e a mina é atacada e é seduzida mais uma vez pelo Drácula. E aí é quando você tem ele mordendo ela, porque ela pede para ser mordida, ela morde ele para concluir o processo de início de transformação. E o ponto que é interessante é que eles não fecham a ideia de, afinal de contas, ela é a reencarnação da noiva, ela não é a reencarnação da noiva do Drácula, né? Não, então da esposa. Da esposa de casa antes dela. Ela tá hipnotizada, ela tá seduzida, ou ela... Enfim, você tem essas três alternativas, né? Ela tá seduzida, ela tá hipnotizada, ou ela é a reencarnação da esposa do Drácula. E o filme não fecha nada disso não, mas é interessante o momento, inclusive, que ela tá nessa dúvida. E inclusive é uma cena bem sensual, mas bem bizarrinha, né? Na hora que um estão bebendo sangue um do outro. Mas uma cena bem sensual. Eles conseguem levar isso de uma forma que fica muito crível, e porque podia ter sido muito bizarra e engraçada, até dependendo dos atores que fizessem, da forma que fosse feito. Né? Afinal de contas, ela tá quase mamando o Drácula, né? No peito, né? Porque o termo mamar às vezes é usado em outra conotação. Ah, desculpa, gente. Cansa me dar. E aí, a gente tem então uma outra cena que eu gosto muito no filme, que é quando eles chegam então, encontram o Drácula lá, todo vampirão. E aí eu acho que é quando ele aparece mais vampiro mesmo no filme, porque outras vezes ele apareceu meio lobo, é que ele tá bem morcegão. Ele tá bem morcegão, e ele começa a caminhar para as sombras, e aí você só vê o olho dele na hora que... E o Van Helsing fala que ilumina, ilumina. E aí na hora que ilumina, você tem a sombra dele formada por ratos vivos que caem no chão. Então, é uma cena que eu achei também, graficamente, esteticamente, muito bonita. E a maquiagem, bem trabalhada. Embora seja um filme antigo, a maquiagem tá bem legal. É incrível. E aí eles resolvem, então, caçar o Drácula. Isso. E aí eles vão até a Transilvânia. E aí tem uma parte bacana do filme que eu nem lembrava que existia, na verdade, que é justamente eles numa briga, né, de gato e rato, tentando ir atrás do Drácula. O Drácula tentando se antecipar os movimentos dele, porque ele já consegue enxergar com base no que a mina está vivendo, até que eles conseguem chegar no castelo dele, praticamente junto da chegada do caixão dele. E quando eles vão abrir o caixão dele antes do sol se pôr, ele consegue sair, porque já é noite, tem uma pequena batalha ali. E aí a mina tá cada vez mais entregue. Dominada, só que ela ainda tem alguma noção assim de consciência do que está acontecendo, e ela não deixa ninguém matá-la, e ela questiona o marido. Então, você faria isso comigo? É isso que você fazer comigo se eu me transformar também? Aí aquilo dá meio nele um chute. Não, um sinal de que quem vai precisar resolver aquilo é ela, porque é uma história que envolve os dois. Ele fala, não, deixa ela ir, ela vai fazer o que precisa ser feito. E aí ela acaba matando o Drácula, como se o grande ato de amor dela tivesse sido justamente libertá-lo do castigo divino de viver séculos tendo que beber
e sobreviver à custa de sangue Viver nessa de outros escuridão, seres vivos inclusive. e viver na escuridão. A partir do momento que ele reencontra o amor dele, ele recebe o amor dele, ele reencontra o sentido da vida dele. De certa maneira faz até as pazes com Deus, porque eles estão debaixo da cruz que ele atacou, quando descobre que a esposa morreu, tem uma luz que vai na direção dele, como se fosse até mesmo um senso de Deus dando uma sempre perdoada, né? E aí quando ela mata o Drácula, então o efeito dos poderes dele sobre ela acaba se dissipando e o filme basicamente acaba aí. É isso. Foi como que a gente falou, não é o nosso filme preferido, eu gosto muito mais de Nosferatu, por exemplo, eu acho que o filme é teatral demais às vezes e me incomoda essa teatralidade, algo que em Nosferatu não me incomoda, mas é um filme ok, eu sei que vai ter gente que vai ficar horrorizada escutando a gente falar que não é o filme nosso é bom, filme mas preferido. assim, não é um filme que explode a minha cabeça, eu acho Meu que... Deus, meu Deus, De novo, meu Deus. eu acho que a escolha das homenagens, a escolha da inspiração dos filmes antigos faz com que o filme que não tenha uma inovação, uma renovação do próprio personagem. Eu acho que... Ele tem até umas transições ali de cena para outra, Cafoninha. que ele aproveita determinado objeto e a partir daquele objeto ele já está mudando para outra coisa de outra cena, mas que... Pra mim essas transições são cafoninhas. Desculpa. Lá na década de 90 era bacana, né? não Mas sei. hoje em dia já não me pega tanto assim. Mas o filme não envelheceu. Como um todo, não envelheceu, não. Não, ele funciona hoje ainda. E foi o que a gente falou, ele tem uma legião de fãs aí. Acho que os efeitos visuais, a maquiagem, se for para um jovem que nunca viu, você, Thierry, de repente, nem sei se Thierry é jovem. É isso que eu ia falar, sabe? Mas pelo que o Thierry já falou que não viu, eu fico achando que o Thierry é jovem. Pô, mas se for assim também, eu sou jovem pra Dedéu. Mas você é jovem, Mas tu tá achando que o Thierry é mais jovem do que eu. eu acho. Thierry tá mais jovem do que Conta eu. pra gente quantos anos você tem. E aí eu fico pensando que uma pessoa que nunca viu, talvez, vai ver e vai gostar, depende, porque não vai sentir aquela coisa do filme velho. Tem uma cena bizarra Sim. do Drácula todo animalizado, cheio de pelos, com uma cara meio morcego, meio lobo, transando com a mulher. Isso pode chocar pela primeira vez. Não sei, a gente não comentou. É isso, gente. Se você chegou até aqui... Não, peraí, eu tenho que dizer que a gente tá fazendo aqui o vintage do filme do Drácula porque foi um pedido dos nossos seguidores. Verdade, Melzinha. Especificamente um pedido de Mel. Beijo, né? Mel. Numa live que a gente fez há uns 15 dias atrás, ela pediu pra gente Isso, fazer verdade. um vintage do Drácula de Bram Stoker. E tá sendo atendido o pedido dela. E se você também tem um pedido pra fazer, comenta aí com a gente. A gente, Escreve aqui nos comentários. na medida do possível, vai atender você. O de semana que vem já tá definido, mas você pode escrever sugestões aí, que a gente tem a listinha dos pedidos de vocês. A gente vai E na medida do sempre que possível, a gente possível, sempre tenta atendendo. atender. Então, gente, se você chegou até aqui sem se inscrever ou sem curtir esse vídeo, tá esperando o que faz isso agora? É só pegar esse dedo abençoado aí, colocar aqui na tela e clicar. Toca o sininho pintadinho para receber as notificações de vídeos novos. Nós estamos em todas as redes sociais com 2 Faladores. Muito fácil achar a gente, só escrever 2 Faladores. Você vai encontrar a gente tudo quanto é canto. Nós estamos no Faixa Pop, com uma coluna quinzenal. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.